Ok, meus queridos, é um prazer estar aqui com vocês neste novo formato, essa nova empreitada. Nós estamos começando. Para que vocês não fiquem sem aula, nós estamos preparando um bom material aqui para vocês revisarem os conteúdos que foram estudados nas nossas últimas aulas, ok? So, I'm going to speak in Portuguese all the most time, like we do in the class. Então eu vou falar a maioria em português, como a gente faz na turma. E assim nós vamos dar prosseguimento, ok? Vamos revisar aqui um pouco dos articles que nós estudamos no livro Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, do primeiro semestre, caderno 1, livro 1, página 2. The continents of the world. It's the text. And in this text, Continents of the World, nós vimos um texto sobre os continentes do mundo. E nós vamos agora, neste momento, dar uma revisada nos artigos definidos. Como vocês sabem, o artigo é aquela classe de palavra que vem antes do substantivo. Para quê? Para quê? Para definir. Principalmente eu costumo dizer para limitar. Se eu digo eu conheço um professor, esse um professor pode ser qualquer professor. I know a teacher, pode ser qualquer professor. Se eu digo I know the teacher, eu conheço o professor, ou seja, aí já é um professor especial, né? Então nós vamos ver que os artigos definidos, os definite articles, em português nós temos o, os, a e as, né? Em inglês, para nós representarmos este artigo, nós usamos a palavra the, que pode ser pronunciada também como the. Como foi explicado em sala de aula, o artigo definido ele é usado antes de um substantivo para delimitar, para destacar, para, né? E em inglês é invariável em gênero e número. Você vê aqui em português menino, eu tenho o. Você vê meninos, eu tenho os. Menina, eu tenho a. Meninas, eu tenho as. Por isso ainda tem gente que diz, né, que inglês é difícil, né? Pois é. Em inglês simplesmente eu tenho o the, que pode significar o, os, a e as, ok? Então eu tenho the boy, the boys, the girl, the girls, tudo the, ok? Quando a questão que alguns ficaram em dúvida é
Quando eu devo usar o artigo definido the? Quando? Quando um substantivo já foi usado na frase, para não repetir esse mesmo substantivo, eu uso o artigo the. Por exemplo, he wrote some letters and postcards. Ele escreveu algumas cartas e cartões postais. The letters were to his girlfriend. Ou seja, the letters. Por que the? Porque já foi mencionado aqui o substantivo letters, ok? Outro exemplo. Mary bought a funny dress. The dress is full of small animals and big flowers. Mary comprou um vestido engraçado. O vestido completo, pequeno, de pequenos. O vestido é cheio de pequenos animais e grandes flores. The dress. The dress. Veja aqui por que eu usei o artigo definido the, porque já foi mencionado aqui, ok? Segunda razão. Quando que usamos os substantivos, quando que usamos os artigos. Quando os substantivos são únicos em sua espécie. Por exemplo, the sun. O sol é único. Não tem outro sol. Não que nós saibamos, né? The sun. Aqui houve um erro de grafia. Aqui no lugar desse B é M. The moon. The moon. Aqui não é B não, aqui é M, viu? A lua. Então a lua é única. The sky. O céu. The planet Earth. O planeta Terra. The universe. Como eu tinha falado para vocês aqui, como vem antes de um som vocálico, a pronúncia do the vira the. Que the, aqui vira the universe. Próximo. Nomes geográficos de rios, mares. Antes de nomes geográficos como rios, mares, canais, oceanos, polos, desertos, ilhas e montanhas, nós usamos o artigo definido the Amazonas River, the Pacific Ocean, the English Channel, the North Pole, the Sahara, the Gulf of Mexico. Então, você vê que aqui é o rio, aqui é um oceano, que são nomes geográficos. Então, antes de nomes geográficos, para especificar, nós usamos o artigo definido the. Próximo. Antes de adjetivos usados como substantivos no plural. Ou seja, the poor. Estou me referindo a os pobres. Estou usando um adjetivo no singular, poor, mas se referindo a todos. Então, por isso eu uso the. The powerful, the good, the bad. Ou seja, todos os pobres, todos os poderosos, todos os bons, todos os maus. Por isso
eu estou usando o artigo definido the. Ok? Próxima regra. Antes de nomes compostos de alguns países. Geralmente, quando esse país denota, o nome desse país denota uma união de países ou um nome composto, nós usamos o artigo definido the, como em the United Kingdom. O Reino Unido nós sabemos que é composto por vários países, entre eles Inglaterra, Escócia, País de Gales, ou seja, é um Reino Unido de vários países, por isso o artigo definido the. The United States são vários Estados Unidos que formam o país Estados Unidos, por isso o artigo definido the. United Arab Emirates são vários Emirados, são vários países árabes unidos que formam os Emirados Árabes Unidos. Professor, e a República Dominicana? Por quê? Porque é um nome composto. Ok? Outra regra. Os nomes próprios. Para indicar a família ou a pessoa a qual se fala. Por exemplo, The Martins went to the restaurant they like. The Martins. Por quê? O artigo definido aqui, que é a família dos Martins. The Kennedys, a família dos Kennedys. The John I'm talking about is Jane's brother. Por que não tiramos o the? Porque aqui o the é para indicar que eu estou falando de um John específico, não qualquer John. Ok? Também usamos com superlativos. Superlativo é aquele grau que nós usamos para dizer que uma coisa é mais do que outra. Por exemplo, Ronald is the tallest in my class. Ronald é o mais alto em minha classe, em minha turma. O mais alto. The tallest. Ronaldinho is the best. É o melhor jogador de futebol. She is the best teacher. Ela é a melhor. Então, antes do superlativo melhor, antes aqui do superlativo o mais alto, antes de superlativo, nós usamos o artigo definido the. Quando não usar, nós já vimos quando usar o artigo definido, né? Então, agora nós vamos ver quando não usar esse artigo definido the. Quando for o nome de cidade, quando for o nome de um país que não denota nome composto, ou não denota vários países, quando for o nome de uma ilha, quando for o nome de continente. Brasil é um nome comum, não é um nome composto. Roraima, nome de uma cidade. Hawaii, nome de um país que não tem nome composto. Rio, nome de uma cidade. Las Vegas, nome de uma cidade. Então não confunda, nós usamos o the para países quando temos nomes compostos. United Kingdom, 2 nomes. United States, 2 nomes. United Arab Emirates, 2 nomes. Dominican Republic, 2 nomes. No caso aqui, desses países aqui, nós não temos 2 nomes. Brasil,
um nome. Hawaii, um nome. Ok? Dando prosseguimento. Não usamos antes de nomes próprios e pronomes possessivos. Nome próprio. Mary's best friend is Bob. O melhor amigo de Mary é Bob. Mary é qualquer Mary. Que é Mary aqui, não é uma Mary específica. I think our gold was stolen. Gold é ouro. Eu acho que nosso ouro foi roubado. O ouro aqui é qualquer ouro. Qualquer ouro. Mas também, por que não é usado? Porque antes vem um pronome possessivo. O our. Nosso. Não podemos usar o the antes de pronomes possessivos. Antes de substantivos que denotam esportes, ciências, disciplinas acadêmicas. Por exemplo, como vemos aqui, tênis é um esporte, então nós não usamos the tênis. Biology, também não usamos the biology. Chemistry, uma ciência, certo? Dando continuidade. Títulos e designações de cargos. The president came to our city. The president é um título. Então, nós não usamos president. The president came to our city. Aqui nós estamos usando porque está falando de um presidente específico. Aqui nós não vamos usar porque tem o nome do presidente que nós estamos falando, ok? Captain Smith, mesma coisa. Antes das palavras next e last, também nós não podemos usar o the. We all plan to fly to Europe next week. Last week. Nós não podemos botar um the bem aqui. Ok? Então, beleza? Revisem o conteúdo. Nós vamos ficar... Na próxima aula, nós vamos estudar os artigos indefinidos. Revisem o que foi explicado, quantas vezes vocês precisarem. Façam a atividade da página 3 do livro novamente para fixar o conteúdo, ok? Beleza? Até a próxima aula.